Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar algumas considerações sobre recuperação pós-anestésica. A sala de recuperação pós-anestésica é o setor do hospital ligado e geralmente no interior do centro cirúrgico ou do local onde o paciente vai ser submetido a um procedimento anestésico, seja para realização de procedimentos diagnósticos ou cirúrgicos, e onde aqueles que não têm a recuperação estabelecida prontamente na sala onde o procedimento foi executado, recuperação das suas funções fisiológicas, capacidade de autoproteção e estabilidade hemodinâmica respiratória, entre outros, ele então vai ficar, após a realização do procedimento ou após, eventualmente, a ocorrência de alguma intercorrência, ele vai ficar nesse setor para ser monitorizado e cuidado em relação às possíveis intercorrências que possam vir a surgir posteriormente, sejam elas relacionadas à função cardiovascular, respiratória, neurológica, entre outros. A observação nesse setor deve ser acompanhada de monitorização compatível com a complexidade do procedimento ao qual ele foi submetido e também proporcional à complexidade de sua história clínica, suas comorbidades e da sua reserva fisiológica. Assim, esse paciente é mantido nesse ambiente até a completa restauração de suas funções para que ele seja então transferido para o outro setor hospitalar, o quarto, a enfermaria, ou eventualmente, dependendo do tipo de procedimento, do tipo de estrutura hospitalar, até a alta hospitalar. Esses pacientes, então, são selecionados de acordo com os critérios pré-estabelecidos e apenas aqueles submetidos a cirurgias ou procedimentos de pequeno porte, sem complexidade, sem comprometimento dessas suas funções vitais, eles podem eventualmente bypassar essa passagem pela essa internação na sala de recuperação pós-anestésica. Os critérios de encaminhamento para a sala de recuperação pós-anestésica, assim como o tipo de tratamento dispensado aos pacientes, são regidos por normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina e a legislação é bastante firme no estabelecimento da necessidade dessa sala de recuperação pós-anestésica em qualquer setor ou em qualquer estrutura hospitalar onde há a realização de procedimentos anestésicos. Eventualmente, alguns pacientes também são encaminhados à sala de recuperação pós-anestésica, não especificamente devido a causas anestésicas, muitas vezes devido à necessidade de acompanhamento da parte hemodinâmica relacionada ao procedimento cirúrgico, como foi comentado anteriormente. O objetivo da sala de recuperação pós-anestésica é a redução da morbimortalidade pós-operatória. Pacientes que apresentam redução da capacidade fisiológica, comorbidades que levam à redução da capacidade de compensação de desvios hemodinâmicos, respiratórios, entre outros, devem ser mantidos sob vigilância e a filosofia principal é a atenção de pacientes que permaneceram monitorizados através de equipamentos especializados, trazendo informações sobre ritmo e frequência cardíaca, pressão arterial, tipo de respiração, qualidade de respiração e saturação de oxigênio. E após o término da cirurgia, eles não podem ser abruptamente separados dessa monitorização. Eles precisam de passar por uma triagem e uma redução progressiva desses cuidados em proporção à sua evolução no pós-operatório. E aqueles pacientes de maior gravidade, com a monitorização mais agressiva, mais invasiva, esses pacientes, em geral, são transferidos diretamente à unidade de terapia intensiva. Aqueles pacientes, como foi dito anteriormente, que foram submetidos a procedimentos pequenos, sem grandes intercorrências, sem grandes
chances de alterações em funções vitais e com pouca morbidade, pouca comorbidade, perdão. Esses pacientes, em geral, podem ser, após a recuperação da anestesia na sala de cirurgia, eles podem eventualmente ser avaliados e alguns podem ser eventualmente liberados diretamente para outro setor, como quarto ou enfermaria. Esses pacientes são mantidos, então, na sala de recuperação pós-anestésica, com monitorização, como foi dito, compatível com o procedimento anestésico cirúrgico e com as suas comorbidades e reduções eventuais de capacidade fisiológica. São acompanhados por enfermagem especializada, médicos especializados no cuidado pós-operatório desses pacientes que entendem as nuances de pós-operatório de cada tipo de cirurgia. Esses pacientes são transferidos da sala de cirurgia à sala de recuperação pós-anestésica, acompanhados por um médico responsável, de preferência o anestesiologista que proveu a anestesia durante o procedimento, ou outro capaz de cuidar de intercorrências que eventualmente possam surgir, e o transporte da sala de cirurgia para a sala de recuperação pós-anestésica vai ser ou não feita com critérios de monitorização de acordo com os critérios de avaliação pelo médico responsável. A chegada à sala de recuperação pós-anestésica deve ser acompanhada de documentação e da história clínica do paciente, de suas comorbidades, medicação em uso e do procedimento anestésico cirúrgico que foi realizado, eventuais intercorrências e orientações sobre cuidados específicos do pós-operatório, como a indicação de antibiótico terapia e suporte terapêutico outro que seja do planejamento da equipe. A documentação deve ser precisa e deve ser relatado toda e qualquer intercorrência acontecida na sala de cirurgia ou no trajeto, e a documentação tem valor não só legal, mas tem valor médico no acompanhamento do próprio paciente, tem valor científico na possibilidade de recuperação de dados que possam ser eventualmente utilizados em pesquisa, entre outros. Da mesma forma, a documentação de tudo que acontece com esse paciente na sua permanência na sala de recuperação pós-anestésica deve ser completa e devem ser registrados todos os passos pelos quais esse paciente foi submetido, terapêutica, condutas específicas, intercorrências, etc. É importante que se entenda que só foi realizado o que está registrado. Se não está registrado, ou não foi realizado, ou não vai ser considerado assim. Isso é uma documentação legal, tem importância jurídica, mas também tem importância médica no acompanhamento posterior desse paciente, no estabelecimento de critérios de avaliação dessa unidade de recuperação pós-anestésica, até para a sua própria autoavaliação, no sentido de busca de melhorias e no contexto de uma avaliação em termos de acreditação, entre outros. A responsabilidade, então, sobre esse paciente é do anestesiologista na sala de cirurgia, dele ou daquele a quem ele transferiu a responsabilidade no trajeto do paciente até a sala de recuperação pós-anestésica, e essa responsabilidade deve ser transferida ao médico plantonista da unidade de recuperação pós-anestésica ou da terapia intensiva, caso esse paciente vá ser mantido nessa unidade. Então, a responsabilidade deve ser sempre daquele que acompanha o paciente no momento em que eventualmente ocorra alguma intercorrência, e se não há um profissional a receber esse paciente, ele deve ser mantido sob a vigilância de quem o conduziu até a sua completa restauração e recuperação das suas funções vitais. É importante que haja
cuidado redobrado com acessos venosos, acessos arteriais quando presentes, cânulas e drenos, e nos pacientes intubados, os cuidados com ventilação são de fundamental importância. É importante que se evite deslocamentos de qualquer um dessas próteses e órteses que eventualmente o paciente esteja em utilização. É importante também, naqueles pacientes que estão sob anestesia regional, o cuidado de proteção daquela região anestesiada. O paciente eventualmente sob anestesia raquidiana, que é mantido com o seu membro inferior em contato com a dados mínimos relacionados na documentação do paciente devem conter a identificação com mais de um dado, como, por exemplo, o nome completo e data de nascimento, o nome da mãe, alguma fonte de informação que evite erros, como troca de pacientes homônimos, por exemplo, como já foi descrito na literatura. A história clínica, tanto com relato das comorbidades, medicação e uso, eventuais complicações relacionadas a alergias ou intolerância a alguma medicação, contraindicação a alguma medicação por alguma situação clínica qualquer. A história familiar muito importante, principalmente naqueles pacientes que não apresentam um nível de consciência totalmente recuperado, que podem eventualmente ter associações como doenças que podem interferir na recuperação desse paciente, miastenia graves na família, ou alteração de pseudocolinesterase, ou histórias de hipertermia maligna. São situações que muitas vezes o paciente apresenta as intercorrências não no momento do procedimento anestésico cirúrgico, muitas vezes as complicações acabam acontecendo no pós-operatório e essas informações podem ser de muita utilidade. A história cirúrgica do paciente, como foi a evolução, as intercorrências que aconteceram na chegada do paciente, no transcorrer do seu procedimento anestésico cirúrgico, desde facilidade ou não de acesso venoso, intubação orotraqueal, entre outras, que podem alertar esse colega que está recebendo esse paciente para possíveis direcionamentos diagnósticos em relação a algumas intercorrências que podem acontecer. Hemorragias, por exemplo, em pacientes com história de alterações relacionadas ao fator de von Willebrand, hemofilia, seja história individual própria do paciente ou história familiar, tudo isso é de suma importância na transferência desse paciente e a documentação deve conter todas essas informações, a não ser que elas, por algum motivo, não tenham sido transferidas à equipe anestésica cirúrgica, em situações, por exemplo, de urgência, ou o paciente omitiu informação, então algumas situações podem acontecer nesse sentido também. Mas todas as informações obtidas devem ser registradas, documentadas e transferidas de um setor de permanência do paciente ao próximo. Uma das informações importantes que devem ser registradas na avaliação desse paciente, tanto na internação dele, na chegada dele na sala de recuperação pós-anestésica, mas também durante a sua internação naquele setor e no momento da sua alta do setor, da sala de recuperação pós-anestésica ou da sua transferência para outro setor qualquer. Então, o nível de consciência é registrado em relação se o paciente está acordado, desperto, tranquilo, se ele está sedado, se ele evolui com piora, com depressão cognitiva durante essa internação, ou se há surgimento de agitação, de agressividade, e tudo isso deve ser ponto de partida para a elaboração de pesquisa se o paciente está sofrendo uma depressão neurológica por causa de algum fator neurológico propriamente dito, uma cirurgia neurológica, uma embolia ou um agravamento de um edema cerebral, ou se esse paciente está apresentando essa depressão neurológica por descompensação hemodinâmica, o paciente que está sangrando
ou evoluiu com algum mecanismo que causou bradicardia, e isso levou esse paciente à depressão do nível de consciência. Isso deve ser buscado e tratado adequadamente. Por outro lado, alguns pacientes apresentam agitação e essa agitação muitas vezes ocorre em associação com alteração hemodinâmica, com taquicardia, hipertensão, muitas vezes causada por dor ou distensão vesical, e essas ou outras causas devem ser também pesquisadas e tratadas adequadamente. A avaliação neurológica muitas vezes é descrita através da escala de Glasgow, mas essa escala de Glasgow ela foi validada para traumatismo crânioencefálico, para alterações neurológicas diretamente relacionadas ao sistema nervoso central, enquanto as escalas mais aceitas para avaliação de sedação ou agitação, principalmente em ambientes de terapia intensiva, são as escalas de Ramsay ou a escala de Richmond, também chamada Richmond Agitation Sedation Scale, que é uma avaliação do estado neurológico do paciente em relação à depressão ou à possibilidade de agitação nesse paciente. Então, essas são as escalas que são, em geral, utilizadas, ou a escala de Ramsay ou a escala de Richmond. E o registro do score desse paciente na chegada, durante a evolução e na alta da sala de recuperação pós-anestésica, então, deve ser feito adequadamente no prontuário eletrônico ou prontuário físico do paciente. No transporte do paciente e na sua chegada e na sua permanência na sala de recuperação pós-anestésica, os cuidados de monitorização devem ser mantidos de acordo com a complexidade do caso, como foi dito anteriormente, e aqueles pacientes que vão ser mantidos na sala de recuperação por período de minutos ou horas devem ser, então, monitorizados em relação à parte hemodinâmica, eletrocardioscopia com a frequência, ritmo cardíaco, pressão arterial, as monitorizações de saturação de oxigênio arterial ou capilar, e nos pacientes com prótese respiratória, a monitorização da capnografia. É importante também a monitorização nos pacientes conscientes, monitorização de dor, para alívio desse sintoma que é tão importante na evolução desse paciente, podendo levar a aumento de mortalidade no pós-operatório em algumas situações. E nos pacientes que não estão conscientes, a monitorização cardiovascular pode também sugerir alterações nesse sentido. É importante naqueles pacientes com a imobilização com gesso, por exemplo, a observação constante da extremidade, se há uma perfusão satisfatória, se não há síndrome de compartimento, isquemia distal, a imobilização, acompanhamento de pacientes com a anestesia regional, como foi dito, em relação ao posicionamento do membro anestesiado, da região anestesiada, para evitar lesões tanto por estiramento como isquemia, também com compressão, e procurar sempre no paciente, na situação pós-anestésica, consciente ou não, manter esse paciente em situação de conforto. Ele, na situação com o nível de consciência recuperado, ele vai ajudar com as informações relacionadas ao seu conforto nesse posicionamento. Nos pacientes que não apresentarem um nível de consciência satisfatório, então os cuidados sempre atentos de enfermagem e da equipe médica para que se evite essas lesões mencionadas. A atenção também em relação à medicação utilizada, sempre rotulando seringas que não vão ser de uso imediato, para que evite-se troca de medicação, uma coisa que ainda no mundo inteiro acontece. E o cuidado sempre, antes da administração da medicação, a observação se há história de alergia ou não àquela medicação. Todos esses cuidados em relação à parte médica devem ser acompanhados do cuidado também de humanização desse paciente, procurar naqueles pacientes que, por exemplo, usam órteses, pacientes que usam aparelho auditivo, pacientes que usam
óculos, a oferta desses produtos para o paciente se sentir mais ambientado, principalmente aqueles pacientes de mais idade que podem apresentar distúrbios cognitivos importantes quando é, é, isolados de informações em relação ao local onde se encontram, ao tempo e informações visuais, auditivas, muitas vezes são importantes para esses pacientes. A ética no atendimento desse paciente é de fundamental importância em qualquer setor e não poderia deixar de ser também na sala de recuperação pós-anestésica. O cuidado com a preservação da privacidade do paciente nas situações em geral, com a separação, por exemplo, de leitos por cortinas para manter os pacientes mais confortáveis em relação à parte psicológica, obviamente não deixando de atentar para os cuidados de segurança dos pacientes. Eventualmente, pacientes com intercorrência, esse cuidado de privacidade muitas vezes pode ser prejudicado, mas a atenção a esse quesito também é de extrema importância na maioria dos pacientes. Entre as principais intercorrências que podem acontecer na sala de recuperação pós-anestésica, podem ser citadas as alterações cardiovasculares. Elas podem ser decorrentes de aumento ou diminuição do volume circulante, levando à descompensação em pacientes mais suscetíveis, ou mesmo em pacientes rígidos, quando há uma perda significativa de volume. A apresentação de arritmias também pode ser causa de alterações cardiovasculares importantes, sejam essas arritmias causadas por alterações eletrolíticas, efeito medicamentoso, ou até por alterações respiratórias, levando a hipercapnia ou hipocapnia, com depressão cardiovascular também. Alterações ácido-básicas, eletrolíticas e retenção de líquidos são as causas mais comuns de alterações cardiovasculares, principalmente no contexto anestésico cirúrgico. Alterações respiratórias podem ser causadas tanto por descompensação de comorbidades em pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, asmáticos, que apresentam agravamento ou agudização do seu estado crônico ou manifestação de broncoespasmo no paciente asmático, as depressões causadas tanto por resíduos de anestésico circulantes, alterações neurológicas provocadas por contexto cirúrgico, em cirurgias neurológicas, eventualmente surgimento de fenômenos tromboembólicos ou até fenômenos hemorrágicos intracerebrais que podem acontecer de maneira mais rara. O baixo débito cardíaco também, por depressão cardiovascular, depressão miocárdica ou por queda do volume circulatório, alterações de vasodilatação provocadas por fenômenos alérgicos, entre outros, podem levar à depressão cardiovascular e, em consequência, a diminuição do débito do fluxo sanguíneo cerebral e alterações respiratórias também. As convulsões são mais raras, mas podem acontecer por descompensação de pacientes que já apresentam como comorbidade a epilepsia, outras manifestações neurológicas, pacientes que podem apresentar eventualmente intoxicação por anestésico local e assim apresentar a manifestação neurológica já com o surgimento de convulsões e também descompensação da pressão intracraniana, que pode ser eventualmente em alguns pacientes elevada devido ao procedimento anestésico cirúrgico, em pacientes com procedimentos intracranianos, pacientes que eventualmente podem apresentar alguma intercorrência no intra ou no pós-operatório, que podem cursar com hipertensão intracraniana. Esses pacientes, além da medicação anticonvulsivante que deve ser administrada, também deve ser mantido em encefaloaclive para facilitar a drenagem do líquido venoso, do sangue venoso intracraniano. Outras alterações neurológicas que podem cursar por causa de baixo débito cardíaco, hipoglicemia, a agitação por causa de dor, a hipoventilação também provocando
alterações neurológicas por aumento da pressão intracraniana devido à retenção de CO2 e até a hipotermia também, levando à diminuição da atividade metabólica cerebral. Em todo esse contexto, é muito importante a avaliação dos pacientes com depressão neurológica, tanto dos fatores mencionados, que podem ser fatores causais diversos ou até multifatoriais, e também a avaliação da glicemia do paciente, que é de fundamental importância. Há uma possibilidade também da hipoglicemia como causadora da depressão neurológica, e aí o diagnóstico deve ser feito de maneira rápida e o tratamento de maneira eficaz, uma vez que é uma das condições que pode levar à lesão neurológica permanente. Há também a preocupação com a parte ventilatória, lembrando sempre, como é demonstrado aqui nesse diapositivo, que pela equação do gás alveolar, a elevação de pressão parcial de CO2 de 40 para 80 acaba por reduzir a pressão arterial de oxigênio à sua metade também. Portanto, é de fundamental importância, como é demonstrado no gráfico aqui, que a cada elevação da pressão parcial de CO2 alveolar ocorra um aumento progressivo do fornecimento de oxigênio, para que se compense essa elevação da pressão parcial alveolar de CO2, mantendo assim, pelo aumento da fração inspirada de oxigênio, a pressão parcial de oxigênio, para que se mantenha assim a saturação. Não esquecendo, porém, que além da oferta aumentada de oxigênio, é preciso que se retire esse CO2 que está sendo retido, uma vez que isso também leva a alterações secundárias, como aumento do tônus simpático, hipertensão arterial, taquicardia, aumento do fluxo sanguíneo cerebral, com outros comemorativos que podem levar a complicações até mais graves. No final das contas, além da monitorização, que deve ser sempre ativa lembrando de manter sempre acionados os dispositivos de alarme para pacientes que apresentam extrapolação dos limites de monitorização, aumento ou diminuição dos diversos fatores monitorizados. Essa monitorização deve ser acompanhada da atenção da equipe de enfermagem, da equipe médica, uma vez que o monitor, ele sozinho, ele não vai resolver o problema do paciente. É importante a atenção a essas alterações para que, após a identificação de qualquer alteração importante, ela seja resolvida de maneira adequada. O monitor, ele deve ser sempre ativo e deve ter sempre o seu alarme ligado, e a atenção a cada alteração desse alarme deve gerar a investigação da causa dessa alteração, para que se descubra precocemente causas e que elas sejam tratadas de maneira adequada. A sala de recuperação pós-anestésica deve contar com equipamento que atenda a emergências respiratórias, cardiovasculares e outras. Existe o equipamento básico necessário a cada leito e o equipamento básico necessário no setor. A cada leito, o equipamento básico deve contar de monitor multiparamétrico, com a possibilidade de avaliação permanente de frequência e ritmo cardíaco, pressão arterial, saturação de oxigênio, e nos pacientes com a prótese respiratória, a possibilidade de avaliação da capnografia. Pacientes devem ter também disponível no seu leito fontes de oxigênio para administração de oxigênio, seja por via nasal, através de máscaras faciais, aspiradores com a disponibilidade de sondas de aspiração de tamanhos compatíveis com uma boa capacidade de aspiração, preferencialmente calibre 12 ou 14. O leito desses pacientes deve ser provido de capacidade de posicionamento do paciente, com elevação de dorso, de pernas, e assim
mudando a posição do paciente de acordo com as necessidades e intercorrências que podem surgir. E sistema de aquecimento também deve ser disponível, principalmente nos pacientes que foram submetidos a cirurgias por tempo mais prolongado e que podem eventualmente sofrer danos fisiológicos devido à hipotermia, com aumento de riscos como aumento da taxa de infecção pós-operatória, aumento da chance de sangramento, aumento de chance de fenômenos cardiovasculares como arritmia e aumento da demanda miocárdica por oxigênio. Então, o aquecimento também, em alguns pacientes, se faz necessário e o sistema de aquecimento deve ser disponível a cada um deles. O equipamento disponível ao setor deve constar de carrinho de emergência, aquele famoso carrinho de parada, né, com todo o equipamento necessário numa eventual parada cardiorrespiratória e insumos vários que constam de desfibrilador, com possibilidade de, obviamente, utilizar como desfibrilador o cardioversor, marca-passo externo, os eletrodos tanto de monitorização como de desfibrilação e cardioversão, e laringoscópios com lâminas de diversos tamanhos, segundo a população atendida, respeitando sempre a possibilidade de, mesmo em setores, em instituições que atendem apenas ou a faixa pediátrica ou que atenda só a faixa de pacientes adultos, eles devem respeitar sempre a possibilidade de extremos, tanto para maior quanto para menor. Então, deve ter lâminas em bom funcionamento, testadas a cada troca de plantão, com tamanhos apropriados à população atendida. Os tubos também traqueais de tamanhos variados, segundo a população atendida, de adultos e ou crianças, sondas de aspiração, que foi mencionado no diapositivo anterior, que deve ser disponível a cada leito, também deve ter uma reserva no setor para troca imediata. As cânulas orofaríngeas, de tamanho também variáveis, de acordo com a população atendida, e equipamento para via aérea difícil, que podem preferencialmente ser mantidos organizados naquele chamado carrinho de via aérea difícil, contendo o bugio, o laringoscópio óptico, se possível, o fibroscópio, super importante para obtenção de via aérea de maneira eletiva, né, nos pacientes com via aérea difícil. As máscaras laríngeas de tamanhos diversos ou outros equipamentos supraglóticos, o material de acesso cirúrgico ou por punção para obtenção de via aérea, como, por exemplo, a cânula transcriptotiroidostomia, e, eventualmente, o laringoscópio óptico pode ser compartilhado entre o centro cirúrgico e a sala de recuperação pós-anestésica, já que é um equipamento de custo bastante elevado e de utilização bastante rara, então é um equipamento que pode ser eventualmente compartilhado. Então, esses cuidados no setor devem ser oferecidos ao paciente, uma vez que esses pacientes estão chegando, muitas das vezes, à instituição, andando, conversando. Então, deve ser oferecido para esses pacientes todos os recursos para que ele saia da instituição igual ou melhores do que eles chegaram a ela. A farmácia da sala de recuperação pós-anestésica deve oferecer a disponibilidade de um sem número de medicamentos úteis no tratamento de algumas complicações respiratórias ou cardiovasculares, assim como alterações relacionadas ao sistema nervoso central, possibilidade de convulsões, possibilidade de distúrbios respiratórios e alérgicos. Assim, é importante hoje que se tenha a disponibilidade em hospitais que são usuários de succinilcolina e ou agentes anestésicos inalatórios, o dantrolene. O dantrolene é obrigatório por lei nessas instituições que usam as drogas supracitadas, que são relacionadas ao desencadeamento de hipertermia maligna em portadores de alterações genéticas que predispõe a essa situação. O dantrolene, então, por lei, é obrigatório
é obrigatório em todos os hospitais que utilizam essas substâncias em estoque suficiente para o tratamento de uma complicação relacionada à hipertermia maligna. Convidamos os ouvintes a assistirem ao nosso vídeo sobre anestésico local, onde discorremos de maneira mais detalhada sobre a utilização do dantrolene. É importante também que se tenha na sala de recuperação pós-anestésica medicações relacionadas ao tratamento de TAC ou bradicardia, hipo, hipertensão arterial, distúrbios respiratórios, entre outros. Portanto, a presença de adrenalina, atropina, cortisona, noradrenalina, efedrina, metaraminol ou fenilefrina, nitroprussiato de sódio e ou nitroglicerina, entre outros. A abrangência e a quantidade do estoque vai ser relacionada ao tipo de cirurgia que acontece na instituição. E medicação de suporte ou sintomáticos, como analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, antieméticos, opioides, benzodiazepínicos, glicose, insulina, entre outros. Algumas das medicações de uso imediato devem ter o seu acesso mais facilitado, outras de necessidade menos imediata podem ser disponibilizadas por uma farmácia central, por exemplo. Mas a disponibilidade desses recursos é de responsabilidade do diretor técnico da instituição, mas deve ser mantida sob observação de toda a equipe, e o anestesiologista deve fazer menção à possível necessidade de uma ou outra dessas medicações de acordo com o caso que ele está anestesiando. A alta da sala de recuperação pós-anestésica começa a ser planejada a partir do momento que o paciente apresenta consciência plena com capacidade de proteção de vias aéreas, ventilação e oxigenação satisfatórias, estabilidade cardiovascular por pelo menos 30 a 60 minutos, dependendo do procedimento realizado, sem sangramento que possa causar instabilidade, né, a esse quadro hemodinâmico, e sem sangramento que seja um sangramento acima do esperado para aquele procedimento realizado. Deve ser registrado todo o perfil e toda a evolução dos sinais vitais do paciente, e ele deve ter já controlada dor, náuseas, vômitos, e a medicação sintomática deve ser prescrita para utilização em demanda. Deve estar normotérmico e, se houver necessidade de manutenção de drenos e de acessos venosos, arteriais, etc., eles devem ser checados e protegidos. O paciente só deve ser transferido de um setor a outro quando houver garantia de que esse equipamento esteja funcionando adequadamente e deve ser protegido. Deve haver um relato do histórico do paciente, tanto da parte clínica quanto da parte cirúrgica, o relatório das intercorrências durante a internação do paciente até o momento da alta da sala de recuperação pós-anestésica, e o relato também, a descrição da orientação terapêutica após a alta da recuperação pós-anestésica. Cuidados em relação à postura do paciente, aqueles pacientes, como já mencionado anteriormente, que têm anestesia regional, que podem, de alguma forma, lesar algum segmento corporal devido à anestesia, que impede que ele se proteja ou sinta a pressão ou estiramento daquele determinado segmento, ele deve ser acomodado de maneira confortável e protegida. Deve oferecer a esse paciente, se ainda não foi feito, travesseiro para que ele fique numa posição confortável, apoio a regiões que sem o apoio possam levar a alguma lesão ou algum estiramento ou desconforto, e oferecer a ele também, se ele utiliza os óculos, aparelhos auditivos ou outros. A cabeceira do paciente deve ser mantida de maneira confortável, elevada ou não, segundo o maior conforto do paciente, mas também atendendo às necessidades da questão hemodinâmica, uma vez que o paciente com anestesia, em recuperação de anestesia geral, respiram, ventilam melhor com a cabeceira elevada, mas aqueles com
alguma possibilidade de desenvolver hipotensão, vão fazer hipotensão com mais facilidade caso essa cabeceira seja elevada. Então, isso tudo tem que ser planejado, descrito e prescrito para a solicitação do paciente. Qualquer necessidade de movimentação do paciente deve ser feita de maneira muito cuidadosa e no momento da primeira elevação do dorso do paciente após o término da anestesia, ainda é possível haver alguma dificuldade de acomodação autonômica e o paciente pode desenvolver hipotensão. Portanto, a primeira vez que o paciente levanta, sempre deve ter auxílio de pessoal da enfermagem e a qualquer manifestação de sintomatologia que sugira o surgimento de hipotensão ou bradicardia, o paciente deve ser deitado imediatamente e revista a necessidade de alguma medicação ou apenas se o retorno à postura do decúbito seria suficiente para a recuperação da sintomatologia do paciente. Quando o paciente atinge os critérios mencionados no diapositivo anterior, é utilizada a tabela de Aldrich-Krulik. Essa tabela utiliza 5 quesitos, 5 fatores, 5 objetivos de avaliação, que são, então, a atividade referente à possibilidade de movimentação espontânea dos 4 membros, a respiração, se ele respira adequadamente, se tosse, se apresenta dispneia ou apneia, a circulação, avaliada pela pressão arterial, que é avaliada em relação à elevação ou redução da pressão arterial, onde alterações até 20% da pressão normal ou da pressão de base do paciente é considerado um bom resultado. Entre 20% e 50%, esse paciente é considerado já um paciente com menos capacidade de ter a sua alta da recuperação da sala de recuperação pós-anestésica, e aqueles pacientes com alterações acima de 50% dos níveis basais, ou para baixo ou para cima, são considerados pacientes mais instáveis. Em relação à consciência, se o paciente está completamente acordado, sedado ou não responsivo, e em relação à saturação de oxigênio, que vai substituir na tabela, na escala original de Aldrich-Krulik, a presença de cianose. Então, o paciente com saturação de oxigênio sem receber oxigênio adicional, apenas respirando ar ambiente, se estiver acima de 92%, a saturação de oxigênio é um bom critério de alta. Então, todas essas 5 avaliações, atividade, respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio, vão receber scores de 0, 1 ou 2, e somados, se eles resultarem acima de 8, esse paciente tem condição de alta da sala de recuperação pós-anestésica, e se não, eles devem permanecer na sala de recuperação até a recuperação dos quesitos que ainda não apresentaram recuperação até o momento da avaliação. Então, são avaliações seriadas que são feitas com o objetivo de avaliar a segurança do paciente após a alta da sala de recuperação pós-anestésica. Alguns serviços incluem nessa avaliação também a possibilidade de dor. Então, a presença de dor é um quesito que também pode ser adicionado aqui, mas já foi mencionado no diapositivo anterior. Então, um paciente que está com dor incontrolada, ele não deve, em geral, ser submetido nem à avaliação de Aldrich-Krulik, porque é uma dor intensa, maltratada ou ainda não controlada. Ela deve permanecer ainda na sala de recuperação para que se consiga esse objetivo, assim como os outros critérios mencionados, como náuseas, vômitos e outros. Terminamos aqui mais um vídeo sobre temas de anestesia. O nosso tema hoje é a recuperação, ou a sala de recuperação pós-anestésica. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia. E quem gostou, dê o seu like e compartilhe. Um grande abraço.